Bom dia, saúdo todos vocês com a paz do Senhor. Seu Ulisses está aí hoje, né? Que bom que ele voltou. Hoje é Dia das Mães, né? Não precisa nem falar. A gente vê as lojas cheias, shopping cheios, né? Tudo assim muito agitado, trânsito agitado. Então eu queria hoje, sendo o Dia das Mães, parabenizar a todas as mães, né? Aquelas que estão aqui presentes e aquelas que estão assistindo. A pastora Esther, ela era para estar aqui, né, trazendo a palavra. Mas como hoje é Dia das Mães, né, eu aceitei, né, falar, né, no lugar dela, trocar com ela, porque ela também é uma homenageada como mãe, né? Então dá uma folguinha para ela, né? Nós tiramos umas férias aí e foi muito bom. E eu vou dar mais uma folguinha esse domingo, então. Vai poder descansar esse domingo. Bom, antes da gente falar da palavra de hoje, eu não poderia deixar de mencionar a tragédia no Rio Grande do Sul. Eu também nem vou entrar em detalhes do que está acontecendo lá, porque eu acho que todo mundo está acompanhando os dramas, tragédias, tudo que está acontecendo, né? Depoimentos. Além de tudo isso que está acontecendo, ainda tem essa guerra de informação, né? E realmente a gente fica muito confuso assim, em quem acreditar. Mas a gente percebe que existem fatos que não dá para você dizer que aquilo não aconteceu, que é fake news, né? Muita gente está falando muito sobre isso. Eu creio que todos acompanhando, a gente consegue ver salvamentos, tragédias de famílias, mas também milagres, né? Assim, infelizmente a rede social, né? Assim, mostra não tem filtro, eles vão mostrar a realidade do que está acontecendo, né? Então, graças a Deus não tem filtro, porque essa é a verdade, né? A gente pode saber a verdade através disso, né? Então, mas também nisso tudo a gente pode ver nessa guerra de informações, políticos e governos se aproveitando para se autopromover, promover sua imagem, porque esse ano é dia de eleição, né? Ainda a gente encontramos gente assim, que tristeza, né? Mas a gente pode dar uma força para eles. Nós podemos, né? Ontem nós divulgamos uma campanha de arrecadação, né, de mantimentos, de materiais, roupas, para serem enviados através da Igreja Holiness, né? E que eles têm um caminhão da Jacto. A Jacto, ela produz implementos agrícolas, né, lá de Pompeia. E uma pessoa que muito envolvida, essa família da dona da Jacto, ela é muito envolvida também em ações assim, sociais, né? E tem um caminhão deles que vai para o sul levar as doações. Então a gente está arrecadando aqui e devemos levar para Hollins até o dia 16 de maio, tá? Por acaso é o dia do meu aniversário, não se esqueça. Então, mas quem quiser participar, fazer algo, que eu creio que é o desejo do coração de todos nós, fazer alguma coisa tem que fazer, alguma coisa eu posso fazer, né? Que seja, hoje eu trouxe algumas roupas, né? E se você quiser também fazer doações em espécie, em dinheiro, nós vamos divulgar aqui, depois a rede SS Global, né? A IBAB também estava arrecadando, né? Mas a gente vai deixar aqui também da rede SS Global com conta, tudo, se vocês quiserem, né? Pegar assim, os dados bancários para fazer algum tipo de doação. Eu atuei nessa rede SS Global, lá em Cocal da Estação, no Piauí, quando rompeu uma barragem, né? E aquilo não é nada perto do que está acontecendo no Rio Grande do Sul.
lá nos confrontamos com assim dramas familiares terríveis. E também fui para o Rio de Janeiro, na região de Teresópolis, né, também, fazer o socorro emergencial ali. E a mesma coisa, eu pude ouvir depoimentos de pessoas que perderam seus filhos. Tem um pai que ele viu o filho atravessando a ponte, acordou quando tinha um monte de pedra rolando, acordou com o barulho das pedras rolando. E ele viu o filho dele saindo de casa para fugir daquela enxurrada toda, ele ia atravessar a ponte caiu. Aí encontraram a nora, o corpo da nora dele bem para frente. E tudo isso assim, são coisas que a pessoa precisava falar. E eu só precisava ouvir. E é isso que eles precisam, de alguma forma, né, desabafar diante de tudo isso que estava acontecendo. Tá? Então, e lá no Sul, a história se repete. Existem muitas outras histórias que a gente pode contar, mas vocês já devem estar com a rede social inundada, né, literalmente inundada de relatos desse tipo, né? Então, e o nosso coração fica muito apertado e desejoso de ajudar, tá? Então, é uma oportunidade que está se abrindo para a gente poder direcionar a nossa ajuda para lá, tá ok? Então, fiquem à vontade para escolher a forma como vocês quiserem, né? Nós estaremos levando esses materiais, essas doações para Rollins da Liberdade, até o 16 de maio. Bom, hoje é Dia das Mães. Alguma surpresa para vocês se eu falar sobre a mãe hoje? Não? Não, né? Pois é, eu vou falar sobre mãe, né? E vamos ler uma história que tem muitos personagens aqui nessa história, mas eu queria focar numa pessoa, né? Nessa história que a gente vai ler agora. Está em 1 Samuel 1. Vou dar um tempo para vocês abrirem. 1 Samuel 1. A leitura é longa, porque eu vou ler praticamente o capítulo inteiro e mais uma parte do capítulo 2, tá? Então, vamos prestar atenção nessa personagem aqui, chamada Ana. Então, vamos lá, 1 Samuel capítulo 1, a partir do versículo 1. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Até aqui, esqueça esses nomes, tá? Não precisa gravar, não precisa prestar atenção neles não, né? Se vocês quiserem usar para colocar o nome do próximo filho, né? Então fique à vontade. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana, essa Ana que eu estou falando, né? E a outra, Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher, Penina, e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a procurava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste?
Porque, será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, desculpem que está pulando aqui. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado na cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas se lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu então: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor e ele morará para sempre. Disse Eucana, seu marido: Faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma roupa de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli, e ela lhe disse: Meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida. Será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. E no capítulo 2 tem um canto de adoração de Ana. Então eu vou pular já para o versículo 18, 2:18, diz lá: Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Ele abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: O Senhor dê a você filhos desta mulher no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltaram para casa. O Senhor foi bondoso com Ana, ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Que palavra, né? Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor. Parece uma história longa, mas é tão gostosa de ler, Senhor, de conhecer, de ver como que o Senhor atua assim na vida dos teus filhos, na vida, e como o Senhor ama quando assim nós diante das nossas necessidades nós buscamos a Ti. Obrigado, Pai, pela palavra, e pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê clareza,
Também queremos aproveitar agora, pedir que o Senhor toque no coração de todas as pessoas que estão prontas, ó Deus, para ajudar aquelas que necessitam lá no sul do país. Ó Deus, eles estão com uma fase muito ruim. E ainda vem um frio, vem mais chuva. E, Senhor, as coisas podem piorar. Mas pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando as mães. Não somente as mães, todas as pessoas que estão desabrigadas, estão necessitando, Pai, da Tua proteção ali no Rio Grande do Sul. Olha para aquele povo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, então nessa família, Eucana é uma família de um homem, 2 mulheres. Uma já é meio complicado, imagina 2, né? Que terrível. Que terrível. Mas Eucana, né, foi a escolha dele, né? Mas vamos focar em uma delas, a Ana. Ana não tinha filhos, mas a Penina tinha filhos e filhas, né? Então a Penina ela tinha uma posição perante a sociedade muito melhor do que de Ana, tá? Naquela época, além do homem ter mais de uma mulher, né, como a gente viu aqui, quando uma mulher não podia ter filhos, ela era considerada desafortunada, né? Ela era assim, mal olhada pela sociedade, né? Uma pessoa que ela pecou, por isso que ela está desse jeito aí, né? Não consegue ter filho, mas depois a gente vai ver lá por que ela não tem filho. Então, Ana não tinha filhos, a Penina tinha. E nessa condição da Ana, ela era humilhada perante a sociedade e perante a Penina. A Penina, todos os dias, assim, aperreava ela, né? Ficava lá, olha, eu tenho filhos, você não tem. Né? Possivelmente era assim, né? E isso, assim, era uma condição muito humilhante para Ana. Aqui, Ana já sofria, então, essa pressão. Tá? E não bastasse isso, todo ano, quando a família ia para Siló, né, para fazer o sacrifício ao Senhor, a Penina, ela provocava Ana até irritá-la, como nós lemos aqui, né? E isso acontecia ano após ano, né? Ana, para ela era muito desconfortável ser humilhada daquele jeito. Eu imagino que era assim, muito desconfortável. Tanto que chegou ao ponto de chorar e de não querer comer, como nós lemos no texto, né? E a Ana entrou, então, é como se diz hoje, ela entrou em depressão. Está muito claro aqui, né? Ela não queria comer, só chorava diante de tanta pressão e humilhação que ela estava recebendo. E o marido, o Eucana, ele acabava alimentando essa rivalidade. Por quê? Quando na hora do sacrifício, a Penina ela recebia uma porção e a Ana recebia a porção dobrada, né? E o sem noção lá, o Eucana chegava e achava que estava tudo bem, que estava agradando a Ana, tal, não sei o quê, mas na verdade ele estava alimentando essa rivalidade da Penina com a Ana. Olha que coisa, né? Muitas vezes, é por isso que eu disse que é sem noção, realmente sem noção nenhuma. Às vezes o homem faz as coisas, humilha, está humilhando, tá alimentando essa rivalidade, né? Ou tá alimentando conflitos, alimentando qualquer coisa aí, coisa do relacionamento, né? Coisas negativas do relacionamento, e ele não está percebendo. E o Cano estava fazendo isso. Ele não percebia, mas quando ele dava a porção dupla, ele estava alimentando essa rivalidade. E eu não sei se todos os homens são assim, né? Meio sem noção, mas o
o Elcana, ele não percebia essas coisas de mulher, né? De rivalidade, de provocação. E ele ainda ficava perguntando: Ana, o que foi? Por que você está chorando? Por que você está triste? Ana deve ter chorado mais ainda com essas perguntas do marido, viu? Porque, para piorar, mais ainda a pressão que ela sentia, né, por causa da Penina, ainda o Elcana ele emendou lá, né, quando ele fala assim, pergunta para Ana: será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? É como se ele tivesse assim: Ana, o problema sou eu. Ana, o que eu fiz dessa vez, Ana? Fala, onde é que eu errei, Ana? Né? O que está acontecendo? O que eu tenho que fazer? Né? Você se identifica com Ana? Você já passou por humilhação? Como a Ana passou, né? Você não... Seja, e principalmente de alguém de dentro da sua casa, que vive sob o mesmo teto. Você já se sentiu humilhada? Já se sentiu pressionada? Né? Já teve ou vive com uma Penina dentro de casa? Né? No trabalho ou na família? Teria alguém como o Elcana dentro de casa? Eu confesso que eu me identifiquei com o Elcana. Nossa, gente, como eu era ruim. Como eu sou ruim, né? Às vezes tem coisa que ainda preciso aprender. Quantas vezes eu negligenciei apoio à minha esposa? Eu, Mário, né? Negligenciei esse apoio quando ela mais precisava. Quantas vezes eu não dei o devido valor a ela, né? Eu acho que também não compreendia a minha mãe, sabe? Do início, quando ela descobriu que tinha câncer, até a morte dela. Foram 2 anos. Ela começou uma batalha contra o câncer, que levou à morte dela. Um dia ela reclamou de dores no abdômen e o médico tratou como se fosse uma gastrite. E isso não estava surtindo efeito, né, o tratamento. E daí até o dia que ela desmaiou. E quando ela desmaiou, a gente viu que a coisa era séria. E nós levamos para São José dos Campos para ela fazer exames mais detalhados e descobrimos o câncer, né? Nesse caminho de Bragança Paulista, onde ela morava, até São José, onde eu morava, ela chorou o tempo todo de soluçar, né? Nesse caminho em que ela, né, chorava e soluçava, ela lembrava muitas coisas que ela viveu, das humilhações que ela passou. Ela tinha uma Penina em casa. Ela tinha os meus avós. Desde que ela casou até a morte dela, ela viveu com os meus avós. E os meus avós eram essa Penina para ela, né? Todo ano no Dia das Mães eu observo as propagandas, as lojas cheias para homenagear as mães. E com toda razão elas merecem, né? Mas tem um lado muito sutil, sabe, de você colocar as mães num pedestal. Quando você coloca num pedestal, você está dizendo: você é minha heroína, você é forte, você é demais, né? E quando você faz isso, a gente tira a humanidade da mulher, da mãe. A gente tira, assim,
não consegue enxergar a pessoa que sofre, a pessoa que sente, a pessoa que tem problemas. E nossa mãe, elas são assim, elas devem ser colocadas nesse pedestal, mas também a gente tem que enxergar um outro lado dela, que é um lado que é humilhada, é um lado que sente, né? Mas o problema é que nós deixamos ela lá no pedestal. Deixamos e não conseguimos enxergar essas coisas. Apesar delas serem exatamente assim, uma heroína, serem fortes, a gente enxergar elas assim, desse jeito, elas também têm sentimento, né? Elas choram, choraram, ou ainda choram. Elas sofreram, ou ainda sofrem humilhação. Erraram na vida, ficam deprimidas, sentem-se desvalorizadas e precisam de um escape, assim como Ana precisou de um escape. As nossas mães são tão humanas quanto nós, e a gente precisa enxergar esse lado da mãe, né? E o que Ana fez? Ela ficou lá só chorando, não queria comer. Não. A Ana, ela sabia que ela não poderia esperar nada da Penina, muito menos do marido, né, do Eucana. Aqui ocorre algo muito interessante. Ela orava de forma diferente do que se costumava fazer naquela época. O Eli, quando observou a Ana, ele falou, essa mulher está embriagada, está bêbada. Por que o Eli pensou assim? Porque era diferente, porque antigamente os homens, as pessoas quando iam lá para orar, eles oravam em voz alta, né? Eu acho que é para a oração subir aos céus, para Deus ouvir, né? E esse era o costume da época, orar alto. Mas a Ana não, a Ana estava lá, eu diria assim, ela estava orando. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, para me derramar diante de Ti, como a gente cantou. A primeira música que a gente cantou hoje. Me derramar. Então é isso que Ana estava fazendo. Ela estava orando baixinho. Eu morei no sítio até os 14 anos. Lá, de vez em quando, passava um tipo de carroça, né, que era puxado por boi. Vocês já viram esses carroças de boi, né? Quem já teve contato com o sítio sabe o que eu estou falando. É uma carroça com roda de madeira e o boi puxava a carroça. Quando o boi ele passava na frente de casa, né, vazio, ele passava rangendo, né, as rodas. E quando ele voltava, né, os barulhos eram mais baixos, porque ele estava carregado, estava cheio o carrinho. É interessante isso, né? Então, a gente sabia que ele estava, quando ele estava indo carregado, ou quando estava voltando vazio. Quando ele era carregado, então, a roda range baixinho. E quanto mais vazio, mais barulho fazia. É que nem essas pessoas que ficam orando em voz alta, achando que precisava gritar mais ainda para Deus poder ouvir. Mas o coração deles era muito vazio. Deus ouviu a Ana, que falava de baixinho, né? Por quê? Porque o coração dela estava cheio de angústia, cheio de amargura, mas também cheio de fé nesse Deus que poderia, a quem ela se derramou. Então a oração da Ana botava desse coração cheio de amargura, mas também de fé. E Deus atendeu o desejo do seu coração. Mas qual foi a oração de Ana que tocou o céu? O que ela estava orando? Ela entregou a Deus o que seria a coisa mais importante na vida dela.
aquilo que tiraria a angústia dela, que acabaria com toda a pressão da humilhação que ela sofria, que era o próprio filho que ela teria, que ela pediu para Deus. E ela acabou entregando ali, né, para Deus. Quando a gente entrega nossos filhos para Deus, aquilo que nós temos de maior valor, não quer dizer que Deus está tirando de nós, das nossas mãos, né? Mas Deus está nos fazendo participar, né, da vida desse nosso filho. Tá? Participar da vida dos nossos filhos, mas de outra forma. Não você lá controlando, tal, não sei o quê, mas você participando da vida dele, né, para você abençoar ele, quando a gente entrega o filho para o Senhor. O Senhor realizou o milagre e deu esse filho, né, para Ana. E ela deu o nome para ele de Samuel. Samuel Makoto? Não, só Samuel. Né? Samuel quer dizer o quê? Deus ouve, né? Ou o nome de Deus. Tá? Então Samuel, Deus ouve e ouviu a oração, né, da Ana. Ela cumpriu a promessa de dedicar Samuel ao Senhor. Lá no versículo 22 está escrito assim: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Então Ana entregou mesmo, e de fato ela fez isso. Né? E o interessante é que diz que quando ele for desmamado, ele vai levar. Naquela época as mulheres amamentavam os filhos até mais ou menos 3 anos. 3 anos de idade. Né? E a Ana, possivelmente nesse período, ela mostrou toda a sabedoria dela. Como assim, um instinto materno mostra uma sabedoria impressionante. Né? Que a gente não consegue perceber. Mas é de uma sabedoria tremenda. A Ana, nesse período de 3 anos, que estava amamentando, e talvez até um pouco mais, ela estava ensinando, estava formando o caráter do Samuel. Né? É um período assim que a mulher tem que aproveitar, né, para formar o caráter e a personalidade do filho. E foi isso que ela fez. Como mãe zelosa, todo ano ela tecia túnicas para Samuel, né? E sempre orava por ele até assumir as funções de sacerdote no lugar de Eli. Ele morreu de uma forma ridícula, né? Ele estava sentado lá, depois ele caiu assim, depois possivelmente estava muito gordo, né? Porque ele comia muito, parece que ele comia muito pela história que a gente lê aqui. E o Samuel assumiu o lugar dele. A Ana, mãe de Samuel, acompanhou tudo isso, né? Todo ano, de longe, mas ela acompanhava. Ela fazia as túnicas e orava por ele. Nessa história toda que a gente contou aqui, com quem que você se identifica? Com a Penina? Penina que se acha abençoada, porque ela tem muitos filhos, que provoca as pessoas até ela chorar, sufoca com palavras, semeia rivalidade, discórdia, ciúme, se acha melhor do que as pessoas como a Ana? Ou você se identifica com Eli, o sacerdote, que julga as pessoas pela aparência e não tem buscado conhecer as pessoas ao seu redor, saber o que ocorre com cada uma delas? Com Eucana, o marido sem noção, inseguro, se achando melhor que 10 filhos, né, achando que ele está abafando, dando, né, em porção dobrada, tal, mas de fato ele estava, na verdade, alimentando uma rivalidade. Ou com Ana, que tem dias de angústia, dias de dor, de tristeza, que
faz ela chorar. Sente que as pessoas fazem mau julgamento da Ana, mas você sente que pessoas fazem mau julgamento de você? Que seus filhos fazem um mau julgamento de você? Sente a pressão da sociedade, da família? Às vezes você é humilhada, mas você também experimenta o milagre de Deus na sua vida? Qualquer que seja o personagem com o qual você se identifica nessa história toda, a Ana, que já possuía um instinto materno, ela nos dá esse exemplo, sabe, do caminho que precisa tomar. Um caminho que a gente deve tomar é levantar-se. Levantar-se, mesmo com a alma amargurada, se quebrantar, se derramar, né? Como a gente cantou aqui, diante de Deus, e orar ao Senhor, entregando a Deus o que está te causando essa angústia no coração. Com quem você se identifica? E o que a gente pode fazer? A Ana deu o exemplo. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós agradecemos muito pela Tua Palavra. Agradecemos, Senhor, porque todas as histórias que o Senhor registrou na Tua Palavra, elas nos trazem ricos ensinamentos. E ela nos ensina também a tomar os melhores caminhos. Obrigado, Senhor, pela vida da Ana. E obrigado, Senhor, porque nós podemos contar com o Senhor Jesus para nos ouvir, em quem nós podemos derramar nossos corações. Nós podemos confessar toda a nossa angústia, mas também confessar as alegrias, como Ana. Nós podemos ver o quanto a Ana era grata, Senhor, através do cântico, registrado também no capítulo 2. Senhor, agradecemos, ó Pai, por todas as mães que estão aqui hoje. Agradecemos porque nós queremos, Senhor, realmente valorizá-las, mas também enxergar as suas necessidades, enxergar que elas têm outros sentimentos, que elas também sentem pressão, que elas precisam de ajuda também, precisam da nossa força, do nosso apoio. E pedimos perdão como filhos, como marido, porque muitas vezes nós falhamos, assim como o Eucana. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos a ter uma família bem estruturada. Continua usando nossas mães, ó Deus, porque elas são sensacionais. Continua, Senhor, abençoando a Tua igreja com essas mães. Nós oramos, entregamos elas nas Tuas mãos. E dizer ao Senhor, ó Pai, nós queremos abençoá-las hoje. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.